Paz e graça em nome daquele que é o nosso Criador, o nosso benfeitor, aquele que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Bíblia Responde. Eu sou o João Salgueiro e, de forma muito carinhosa, eu quero saudar o nosso estimado ouvinte nesta belíssima manhã, esta manhã com um sol ardente, e espero que tenha tido uma noite tranquila e que esteja envolvido nos braços de Nosso Senhor. 923 89 21 77 é o contacto para você enviar a sua mensagem e participar do nosso programa, ou pode ligar para o 923 50 91 24. Pastor Felipe Dumbre, como está à disposição? Olá, João. Bom dia para você, bom dia também para os nossos estimados ouvintes. E, na verdade, a disposição minha está boa. E como você já sabe, estimado ouvinte, aqui você pergunta e a Bíblia responde. De fato. Participe também nos nossos cursos de estudos bíblicos. Temos cursos disponíveis de Daniel, de Apocalipse, o Fique Leve. Temos também estudos bíblicos sobre família. E caso você tenha interesse, você pode ligar ou enviar a sua mensagem para o 923 89 69 63. E o nosso telefone já toca. Vamos atender o nosso primeiro ouvinte. Alô, bom dia. Com quem temos o prazer de falar? Anastácio Jamba. Seja bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Então, vamos à sua questão, Anastácio Jamba. Mulheres que usam unha, postiço, Mulheres unhas. que usam postiços, não é? Unhas. A maquiagem, não é? Ok. Muito obrigado. Ficou anotada a sua questão, Anastácio Jamba. E continue ligado à nossa sintonia. Na edição passada nós deixamos uma questão que não foi respondida, mas daqui a pouco, pastor Felipe Dumbi, nós vamos começar com aquela questão. Vamos atender mais um ouvinte. Alô, bom dia. Com quem temos nós o prazer de falar? Constantino Mário, seja bem-vindo ao programa A Bíblia Responde. Ah, que bom! Tem estado sempre congestionada a rede, não é? Muito bem. Oh, Deus seja louvado. Muito obrigado. Saudação também para você. Ok. Gênesis 1, verso 26 e 27. 26 e 27. Certo, exato. É isso. Ok. Está claro. Está claro. Muito obrigado pela sua questão, Constantino Mário. Continue ligado à nossa sintonia, que daqui a pouco verá a sua pergunta respondida.
Esperamos que você ligue também para nós. Infelizmente, nós estamos a receber ligações, aliás, não no número errado, não é? Mas é o contacto para os estudos bíblicos, mas por enquanto nós estamos no estúdio e não podemos atendê-lo agora, mas pode crer que então logo saiamos daqui. A equipa é composta pelo Sete Jafete e a irmã Esther Cabota vão então dar resposta e atender às questões que têm que ver com os estudos bíblicos. Vamos atender mais um ouvinte. Alô, bom dia. Sim, sim. Uhum. Ok, Levítico 11, o verso 10. Pergunta? E qual é a questão? Uhum. Tá bem. Tá bem. Mantenha-se ligado à nossa sintonia. Que bom, que bom. Era novamente o Anastácio Jamba a colocar uma outra questão que também tem que estar no mundo. É assim mesmo. Nós queremos que você também mande para nós. Algumas pessoas até ficam desmoralizados depois de ler a Bíblia e achar que há contradições. Mas, na verdade, não é, a Bíblia não se contradiz. São aparentes contradições. Então, caso você encontre alguma dúvida, não hesite. Ligue para nós, envie para nós a sua dúvida. Ainda que estivermos fora do programa ou não estivermos no ar, o pastor Felipe Dumbe tenha paciência de responder aos nossos ouvintes. Vamos atender mais um ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Infelizmente, não é desta. Vamos esperar pelo próximo ouvinte e último também e começamos então com as nossas questões. Alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom Com dia. quem temos o prazer de falar? Ah, que bom. Seja bem-vindo. Que bom. Muito obrigado. Olha, Deus o abençoe grandemente. E gostaria de colocar alguma questão ao pastor Felipe Dumbi. Uhum. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Isaías Francisco. E que esta seja a primeira de muitas vezes que participa do programa Bíblia Responde. Estamos juntos, um abraço. Agora sim, pastor Felipe Dumbi, vamos então dar lugar às respostas e começamos com a questão anterior que nós havíamos deixado, que tem a ver com Ezequiel capítulo 9. capítulo 9. Exato. Certo.
Mas antes mesmo, pastor, vamos Certo. abrir aqui uma brecha para atendermos o nosso... Podemos. Mais um ouvinte, na verdade. Alô, bom dia. Com quem temos o prazer de falar? O nome é Januário Davi Expresso? Ok. Januário, seja bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Uhum. Pode expor. Estamos a ouvi-lo. Nós estamos a ouvi-lo. Pode expor a questão. Alô? Januário? Januário, consegue... perdemos o sinal. Perdemos o Januário. Pastor Felipe Dumbi. Muito bom. O estimado ouvinte que fez a pergunta, nós esperamos que ele esteja ali. Acho que é novamente. Novamente o Januário, ok? Podemos atender. Alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Com quem falamos? André Macuva. Benfica, não é? Mundial Benfica. Seja bem-vindo e, por favor, vamos à sua questão. Ok. Continue ligado que daqui a pouco verá a sua questão respondida. Quer continuar em linha enquanto o pastor responde a sua questão? Pastor Felipe Dumbi, podemos aproveitar para darmos primazia a esta questão? Certo, podemos. Por favor, vamos então à resposta do André Macuva. Ok. Ele diz que em Romanos diz que já não é proibido a carne de animais impuros. Muito bom. Vamos lá então em Romanos. Vamos abrir a nossa Bíblia diretamente em Romanos. Ouvinte André Macuva, tem consigo aí a sua Bíblia? Está distante. Não tem... Ok, está bem. O pastor Felipe Dumbi vai agora abrir aqui o texto para dar o devido esclarecimento. Romanos 14. O pastor encontrou já o texto? Eu tenho aqui. Terá certo. que desligar, ok. Pode Sem desligar, problema. mas vai Pode nos desligar acompanhando. e continue ligado. Estamos juntos. Ok. Tenho aqui a Bíblia aberta em Romanos 14, verso 14. O texto bíblico, na verdade, diz o seguinte. Romanos 14, 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Na verdade, a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, é importante nós levarmos em consideração pressupostos de outros textos que falam do mesmo assunto. Porque se nós não levarmos em consideração outros textos que falam do mesmo assunto, então nós estaremos completamente perdidos. Nós tomaremos como conclusões heresias ou heréticas, inclusive antibíblicas. Tanto é que no livro de Isaías, nós temos lá uma recomendação, parte de um princípio que nós aplicamos
dentro do campo da hermenêutica para a interpretação dos textos sagrados. Aqui, o texto que eu me refiro em Isaías, obviamente é Isaías 28, verso 10 e o verso 13, de que a palavra de Deus deve ser estudada um pouco aqui, um pouco ali, um pouquinho acolá, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, mandamento regra e mais regra, assim sucessivamente. Então, se nos basearmos apenas em um único texto e nos prendermos nesse único texto, aí nós vamos acabar apresentando uma interpretação ou uma explicação que não é exatamente parte do contexto bíblico. No entanto, primeiramente, o estimado ouvinte precisa, nós não temos o tempo suficiente, senão leríamos o capítulo todo de Romanos 14. No entanto, eu recomendo que o estimado ouvinte que fez a pergunta leia todo o capítulo, comece exatamente no verso 1 até ao último verso, que é exatamente o verso 23. Então, você vai perceber que Romanos 14 está exatamente dividido em dois blocos. Nós temos o primeiro bloco que começa no verso 1 e se estende até o verso 12, onde Paulo retrata sobre a tolerância para com os fracos na fé. E o segundo bloco começa no verso 13 e estende-se até o verso 23, onde ele fala sobre a liberdade e a caridade. Agora, eu disse que precisamos levar em conta outros textos, ou pressupostos de outros textos bíblicos que falam do mesmo assunto. E antes de eu apresentar textos que falam do mesmo assunto, consideremos aqui alguma coisa muito, mas muito importante. Se o estimado ouvinte ler o verso 1 e 2 deste capítulo 14, vai perceber que Paulo diz o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê, verso 12, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Agora, aqui dentro do verso 14, na verdade, temos aí, já que o Novo Testamento originalmente foi escrito em língua grega, não em hebraico, mas em grego. A palavra grega usada aqui para impuro, que o estimado ouvinte fez a pergunta sobre o termo impuro, essa palavra grega que aqui aparece, que os tradutores traduziram como impuro, que é o termo grego koinos, na verdade não é usada na Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a versão grega da Bíblia hebraica. Quando você ouve falar de Septuaginta, então está a falar da versão grega da Bíblia hebraica. Então, essa palavra koinos, que os tradutores traduziram para impuro, na verdade não é usada na Septuaginta. Isto para se referir a animais imundos. É um erro, exatamente, que algumas pessoas pensam que a palavra koinos aqui é a mesma é a mesma usada na Septuaginta para se referir a animais imundos. No entanto, é empregada aqui, por exemplo, no contexto também de Marcos, capítulo 7, verso 2 a 5, este termo para falar do alimento impuro comido com mãos não lavadas, aquilo que de facto Jesus falou aos homens que estavam diante dele e, inclusive, para os discípulos que estavam diante de si. Mas ele, dentro do contexto lá de Marcos, capítulo 7, verso 2 a 5, Jesus explicou exatamente para rebater aquilo que os homens estavam fazendo em termos de acusação contra os discípulos, porque comiam sem lavar as mãos, dentro daquele contexto. Então, é a mesma que vai aparecendo lá. Outro sim que precisamos aqui entender é de que esta palavra
pode ser compreendida também à luz do contexto de Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 15. Se o estimado ouvinte estudar Levítico capítulo 15, nos versos 19 a verso 23, vai ter uma compreensão ainda mais alargada sobre este assunto ou sobre esse termo que aqui vai aparecendo, impuro. E neste caso, Paulo deve usar o termo mesmo, vai usando no mesmo sentido de Marcos, pelo qual o autor, na verdade, descreveu lá, pelas palavras de Jesus, a fim de rejeitar a noção judaica, isto de que a impureza cerimonial, na verdade, ou o rito, isto que os judeus levavam muito em conta, pudesse ser transmitida ao alimento por meio do toque. Então, os judeus tinham muito cuidado com a questão de contaminação. Agora, leve em consideração também a questão de Levítico, capítulo 11, e Deuteronômio, capítulo 14. Juntando esses dois textos também, e juntando também o texto de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, e o capítulo 6, verso 19 a 20, o estimado ouvinte vai perceber que, de fato, Deus já havia proibido, dentro da lei dietética, o consumo dos alimentos impuros. Então, o nosso corpo, dentro do texto que eu dei, 1 Coríntios 3, 16 a 17 e 6, 19 a 20, é templo do Espírito Santo e não pode entrar nele qualquer alimento impuro ou imundo, porque de outra forma seria um pecado terrível diante dos olhos santos de Deus. Então, a Bíblia condena o uso de alimentos impuros. Aqui Paulo não está exatamente aprovando, mas Paulo exatamente está fazendo uma advertência dentro do contexto que tem que ver com a questão da impureza, da santificação, do ritual que os judeus levavam muito em consideração. Então, aqui não nada a ver com o consumo de carne. Não, o consumo da carne imunda é, de certa forma, pecado diante dos olhos de Deus. Nenhum momento nas Escrituras Sagradas Deus aprovou o consumo dos alimentos impuros. Esperamos que o André Macuva, então, tenha a sua dúvida esclarecida e, caso não, volte a ligar para nós na próxima edição, amanhã, para dizer também que o nosso programa tem reposição às 22h30. Caso você não consiga ouvir na íntegra o nosso programa, então logo às 22h30 poderá acompanhar aqui na 93.9 em FM. Nossa próxima questão é do Anastácio Jamba. Estávamos respondendo a Ezequiel 9, não é? Estávamos para iniciar com Ezequiel 9. Ezequiel 9, ok, bastante. Ok, acho que em menos de um minuto conseguimos responder. Claro. O estimado ouvinte que fez a pergunta de Ezequiel 9 precisa, na verdade, entender que o contexto de Ezequiel capítulo 9 inicia no capítulo anterior, o capítulo 8. Porque inicia no capítulo 8 o contexto e estende-se até o capítulo 10. Então, é preciso ler o capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10. Porque dentro do capítulo 8, o estimado ouvinte vai perceber o profeta retratando sobre a visão das abominações em Jerusalém. Aquilo que estava acontecendo, que foi um desagrado aos olhos santos de Deus. Líderes espirituais estavam exatamente fazendo coisas que Deus não estava aprovando naquele momento. Havia exatamente questões voltadas à idolatria dentro do templo em Jerusalém. Havia aí mulheres, inclusive, chorando a Tamuz, que era o deus da vegetação dos sumérios, e que acreditavam que esse deus morria e ressuscitava todas as vezes por ano, em cada ano. Isto, de facto, é uma contrafação àquilo que nós compreendemos nas Sagradas Escrituras, da morte e ressurreição do Filho de Deus, Cristo Jesus. E o que estava acontecendo ainda é de que havia pinturas de imagens impuras na parede do templo. Então havia muita coisa terrível que era considerado como abominação aos olhos de Deus. Em cada momento dentro do retrato da visão,
o profeta, o autor, Ezequiel, vai exatamente destacando vários momentos que Deus levou ele para contemplar a abominação que estava sendo praticada. Então, ocorreram em vários momentos, se o estimado ouvinte ler o contexto do capítulo 8 até o capítulo 10. E ainda dentro desse contexto aqui, que do capítulo 8 até o capítulo 10, vai exatamente o autor falando de um momento em que Deus tinha que punir severamente uma boa parte dos judeus que estavam envolvidas nas abominações. E, no entanto, aqui vamos entender que, de facto, o professo povo de Deus, dentro do contexto, é separado, inclusive, em dois grupos. O remanescente fiel, que recebe, dentro do contexto, uma marca na testa, e isso está no verso 4 do capítulo 9, onde o Senhor orientou que colocasse, que um dos homens marcasse algumas pessoas fiéis na testa. E também vamos entender o outro grupo, que é daqueles que aderiram à falsa adoração. Dois grupos. No entanto, aqui vamos entender também de que o cumprimento histórico dessa passagem de Ezequiel, nos dias do próprio profeta Ezequiel, vai representando etimologicamente ou tipologicamente o cumprimento final no livro de Apocalipse, que indubitavelmente retrata o juízo investigativo, que é compreendido algumas vezes por teólogos como sendo um inquérito que é feito antes da segunda vinda de Cristo. Isto já à luz de Apocalipse capítulo 14, verso 7, porque fala do juízo. E também lá temos a compreensão de um selamento e que leva-nos a compreender do povo de Deus que também será selado antes do fechamento da porta da graça. Isso à luz de Apocalipse 7, verso 2 e o verso 3. No entanto, também aí compreendemos o assunto que tem que ver com um juízo que futuramente será feito de forma executada. Então, é fundamental que o estimado ouvinte compreenda que este é parte do contexto que inicia no capítulo, essa é a explicação ou a interpretação, parte do contexto que inicia no capítulo 8 e estende-se até o capítulo 10. Muito obrigado, pastor Felipe Dumbi. Infelizmente, ficamos sem tempo mesmo. Mas vamos ver, pastor, se em 1 minuto, mas dessa vez mesmo, certo. Em 1 minuto conseguimos responder à questão do Anastácio Jamba. O uso de postiços, maquiagens e de unhas. Na verdade, essa questão é uma questão que poderíamos ter mais tempo para responder, mas de forma resumida. Eu vou aqui apresentar 2 textos, o estimado ouvinte vai ler. Parece-me que só vamos a tempo de um. De um, não é? Ok. Temos menos de 1 minuto. Ok. Temos o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 a 10. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 a 10. E o segundo texto é 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 3 a 4. Então, se o estimado ouvinte ler esses 2 textos, vai poder ter uma clara compreensão relativamente à pergunta feita. Porque algumas pessoas acabam dizendo ou retratando o pecado aquilo que de facto não é pecado em si mesmo, como por exemplo a questão do postiço. Em si mesmo não é pecado em si mesmo. Então, eu estou procurando fazer um resumo mais simples, porque não temos mesmo tempo. Eu até gostaria, João, que nós pudéssemos abordar de forma mais alargada na próxima edição, porque o estimado ouvinte, acredito que ele precisa ter um entendimento muito mais claro, muito mais profundo em relação ao que eu estou aqui apresentando de forma resumida. Então, precisa saber unicamente, para fechar, João, de que pecado é rebelião contra Deus. Agora, será que estes elementos constituem pecado como rebelião contra Deus?
Então, é preciso estudar dentro desses contextos. Mas vamos fazer Então ficamos assim com esta questão no ar, pastor. exato, para respondermos na Ok. próxima edição. Consiste rebelião a Deus? Você, estimado ouvinte, Anastácio Jamba, e também tenho certeza que é questão de muitos. Vamos ver, apesar de que já algumas vezes foi aqui abordada a questão do justiça, mas nós queremos convidar você a estar sintonizado a 93.9, amanhã pontualmente às 9 horas, que terá esta questão então respondida. Constantino Mário, não se desanime, a sua questão amanhã nós vamos dar resposta, e também o Isaías Francisco. Infelizmente, por causa de pouco tempo, não nos permite respondermos a outras questões. Exato. Mas nós estaremos de volta amanhã. Exato. Queremos desejar a si continuação de um ótimo dia e que Deus os possa abençoar. Pastor Felipe Dumbe, Certo, Deus João. abençoe grandemente o seu ministério. Muito obrigado. Voltaremos a estar juntos aqui amanhã. Ok, amanhã responderemos todas as outras questões que não foram respondidas. Muito bem, exatamente. E continue ligado à nossa sintonia 93.9. Daqui a pouco você terá o programa Mais Família. Nós voltamos amanhã. Abraços fraternos. A Bíblia Sagrada é uma caixinha de surpresas.